Muito bem, estamos ao vivo. Eu sou o João Paulo Jucá, ou João Jucá, e hoje teremos o tema hipnoterapia para além da regressão, mais voltado para terapeutas, entusiastas, e vamos contar com a presença do Daniel Stein, que faz o método teste comigo. Vou ver se ele já está por aqui para poder convidá-lo. Bem-vinda, Nath, bem-vinda, Maria, tudo bem? Daniele, muito bem-vindas. A gente já vai começar, vou precisar só chamar o nosso convidado, tá? Que é o Daniel Stein, e a gente já começa. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estão conseguindo ver bem a imagem? Tá tudo certo? Me falem aí que vai ajudar bastante. Fala, Diego, tudo bem? Adriel, bem-vindos. Pronto, o Daniel entrou. Muito bem-vindos, bem-vindas. Pessoal, quem estiver entrando na live já vai chamando os amiguinhos, terapeutas, entusiastas, aqueles que gostam de hipnose. A gente já vai ver se está tudo certo com áudio, com vídeo. Passamos um tempo aí sem fazer live juntos. Oi, Ellen, tudo bem? Muito bem. Vamos lá, pessoal. Quem estiver interessado em hipnoterapia, tanto para quem quer ser cliente de hipnoterapia, quanto as pessoas que desejam aí fazer nossa formação, é só chegar, tá bom? Alô, alô. Boa noite. Copinho aqui clássico. Tô esperando o Daniel entrar. Oi, Ellen. Tudo bem? Se tiver dúvidas, pessoal, pode colocar aí embaixo. Já pode ir colocando as dúvidas aí sobre hipnose, hipnoterapia. Enquanto o Daniel chega, eu vou anotando aqui, a gente vai... Só um minuto. O Daniel tá tentando entrar e não tá conseguindo. Muito bem. Então a gente já pode começar quando o Daniel realmente chegar, que eu acho que vai acontecer agora, espero. Estamos tendo problemas técnicos. Ô, boa Aê! noite. Agora Conseguiu. ia travar. Tudo bem. Daniel, sua voz está travando um pouco, tá? Mas a gente vai ver se dá certo fazer. A minha tá perfeita, pessoal? Tá tudo certo? Deixa eu subir aqui. Fala aí, Daniel, pra gente ouvir tua voz, ver se tá tudo certo. Boa Perguntar ao noite, pessoal aqui embaixo. para vocês. Prazer estar com o grande João Paulo Jucá. Tá, dá para ouvir? Dá, prazer todo meu, cara. Tá com uma corzinha no rosto. Pegou um sol? Não, é filtro. Muito bom. Prazer estar aí com vocês. Vamos falar um pouquinho de regressão, além da regressão, né? Transcender um pouquinho esse tema, como usar a hipnoterapia de outras formas. Tema bem bacana. Bem bacana. Acho que vai ser bem legal. E lembrem que aqui nas nossas lives é aberto o contato. Vocês podem fazer perguntas, tudo que for relacionado ao tema, responder. Então fiquem à vontade aí para comentar à vontade, perguntar e etc. Muito bem. Então, Daniel, como é que a gente pode começar a falar, introduzir sobre aquela ideia de que toda hipnoterapia necessariamente vai ter regressão de idade, regressão de vidas passadas? Essa semana me procuraram bastante para fazer. Eu quero especificamente regressão. Como é essa ideia de que a hipnoterapia é sempre relacionada, associada à regressão, Daniel? Então, em primeiro lugar, a gente sempre tem aquela. Quando são as pessoas já dão a questão, quer dizer, vidas passadas. Primeiro, as pessoas ainda não entendem o que é regressão, certo? Quando a gente fala regressão, não quer dizer necessariamente vidas passadas. Regressão é uma técnica hipnótica de você passada, alguma coisa que teve lá atrás, certo? Isso daqui pode ser um momento de 18 anos, certo? Quando você hoje tem 20, pode ser um momento de 5 anos, pode ser um momento no útero, ou pode ser a famosa terapia de vidas passadas que muita gente usa, que não é o nosso foco, né? Então a gente, o grande problema é quando a pessoa ela vem para você já querendo uma técnica, já acaba te limitando. Porque se a pessoa ela vem buscando uma técnica X, eu quero fazer regressão. Puxa, mas quem disse que para você, no teu caso, indicado regressão? Talvez para você terapia de partes seria o ideal. Só que você nunca ouviu falar de terapia de partes, porque você ouviu falar da regressão que tem na televisão,
Às vezes o ideal para a pessoa é fazer simplesmente uma abordagem metafórica, um clean language, alguma coisa do gênero. Sim. A pessoa ela vem, na verdade, para você, que nem a pessoa vem para o médico e vem para aquela pessoa e fala, puxa, eu quero fazer logo a cirurgia aqui no joelho, tirar justamente o menisco e fazer assim. Calma, mas quem disse que a cirurgia é para o seu caso? Talvez é fisioterapia, talvez é outra abordagem. Então, esse é o negócio. A gente está numa geração que as pessoas elas pesquisam muito bom, a informação está muito aberta, mas justamente por as pessoas às vezes não ser da área e não conhecer direito, às vezes ela coloca uma ideia na cabeça e ela acha que a terapia vai ter que ser do jeito que ela concebeu. Então, acho que é muito legal o terapeuta colocar a pessoa no lugar dela. Calma, existe essa abordagem, mas existem várias outras. Né? Acho que isso daqui é fundamental. Não concorda? Tem terapeutas, tem teóricos que dizem que. Terapeutas, né? Dizem que, na verdade, a pessoa vir com a ideia, a expectativa de que a solução dela está na regressão é bom, porque a expectativa já faz metade do caminho do processo. Eu não concordo 100% com isso, como você falou agora. Às vezes, na verdade, ela criou uma ideia de que a regressão é o ideal para ela, porque falaram bastante para ela sobre aquilo, ela viu em algum lugar, sendo que o processo dela pode ser feito, às vezes é feito por outro caminho. E é isso que a gente vai falar hoje, é isso que a gente já está falando hoje, né? Eu dou um exemplo até, eu tive hoje até uma experiência com uma pessoa que ela tinha vindo no desespero. Eu sempre tomo cuidado com as pessoas que vêm no desespero. Eu preciso de terapia para hoje, eu estou passando mal, tá bom, fui atender essa pessoa. Já tive experiência de pessoas que vieram no desespero, mas elas vieram como? Eu tô desesperada, mas faço o que for. Faço o que for, eu tô de coração aberto, o que seja. E foi 100%, foi maravilhoso. Essa pessoa veio hoje, eu tô desesperada. A gente fez hipnose, ela fala, sabe o quê? Eu, na verdade, nem acredito em nada disso. Eu falo, que bom. Você não é obrigado a acreditar em tudo, mas por que você veio até aqui? Eu vim pelo desespero, mas eu nem sei o que é isso. Eu falei para ela, então, vai dar pra gente continuar, porque o teu desespero podia ser uma coisa positiva, onde você vai estar aberto para um processo de mudança, de terapia, de transformação. Mas você veio aqui desesperada, nem sabendo o quê, e nem acreditando e nem querendo. Então eu falei para ela, volta, vai entender um pouquinho do assunto, vai pensar um pouco a respeito, vamos conversar melhor. Daí quando você estiver pronto e querer, entendeu? Daí a gente faz. Para você entender o quê? Que não é a pessoa querer regressão. Porque isso aqui pode ser uma coisa totalmente nociva, porque ela vai estar esperando que a regressão que ela concebeu na cabeça dela e do jeito que ela quer e da forma que ela quer. Então, ela vai querer que o processo se encaixe nas premissas dela. E daí isso daqui não vai rolar direito. O mais importante é o profissional não estar na pessoa que está na frente, no cliente, que o quê? Que ele está aberto a um processo que, seja ele qual for. E se a pessoa ela tem essa abertura, pode ser que vai ser regressão, mas ela está aberta a isso, maravilha. Acho que isso daqui é o essencial. Esse coração aberto. E claro, né, Daniel, o terapeuta ele tem que saber justamente como se comunicar com a pessoa para fazer que ela entenda, com que ela entenda, né, que existem outras possibilidades. A gente não pode simplesmente dizer, e eu já vi terapeuta fazer isso, alunos que vieram fazer curso comigo aqui em Juazeiro, que tinham aprendido em outro lugar, que dizia assim, mas eu quero regressão. Não, 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 de jeito nenhum. Ou então a pessoa dizia, olha, mas eu acredito que regressão não é para o meu caso, eu quero fazer outra coisa dentro da hipnose. O cara, não, no seu caso é só regressão, sabe? Então tem que ter a sutileza, tem que saber se comunicar, mostrar para a pessoa que existem outros métodos, outras formas. E aí me lembra daquele conceito, né, de terapia estratégica, porque quando eu fiz o curso de psicologia, tinha-se a ideia, e essa ideia é difundida muito, assim, de que o terapeuta é aquele cara que fica passivo, escutando, e aí às vezes vai lá e faz uma pontuação, uma intervenção pontual na fala do cliente. E aí eu recebo muita gente, você deve receber também, que diz, eu tô cansado do psicólogo que fica só lá, só ouvindo. Só E ouvindo e aí, não tem o que fazer. e aí eu espero ele dizer alguma coisa, ele não diz nada. Claro, muita gente espera conselho, né? A gente não dá conselho. Só que muitas vezes o terapeuta não faz nem perto disso. Então, ouve, ele pontua. Mas você não acha que isso tem a ver com tal coisa? Tá, acho. Tá, pode continuar a falar. E a pessoa fala. Enfim, essa ideia de terapia estratégica é justo onde o terapeuta ele é mais incisivo,
é mais ativo no processo. Ele entende o processo da pessoa e começa a estabelecer, como o nome já diz, estratégias. Estratégias de acordo com aquele caso que está ali na frente dela. E aí a gente vai falar de alguns exemplos bem legais hoje, né, Daniel? É um processo mais ativo, né? Onde o terapeuta ele participa de uma forma muito mais ativa no processo do que só deixar a pessoa falar e pontuar. Né? Existe todo uma coisa que você falou, uma estratégia que se bola na cabeça, onde você quer chegar e de que forma eu vou poder passar isso para essa pessoa, o despertar que emerja nela, vai emergir nela esses recursos necessários. Exatamente. Então, quando o terapeuta dispõe somente da regressão, aprende somente regressão, Daniel, o que é que acontece quando ele se depara com a clínica de verdade, a realidade da vida? Então, ele vai ver que muitas vezes, em primeiro lugar, qual regressão ele aprendeu? Em geral, Ainda tem isso, né? que ele concebe como regressão? Porque tá bom, vamos dizer, a gente tá falando aqui não regressões de vidas passadas, pessoal, eu tô falando de vidas presentes, tá? Regressão Os, de idade, né? os problemas em geral do ser humano tá nessa vida, né? Os de outros já tá mais longe. A gente tá falando de regressão de idade. Quando a gente tá usando a regressão, a gente, vamos dizer, chegou no momento lá de 7 anos, um momento X, que pode ser um trauma, pode ser simplesmente um bullying dos colegas, pode ser N coisas. Tá bom, você chegou lá. Legal, a regressão é isso. Ela simplesmente te levou para uma memória. Bacana. O que eu faço com esse material? O que eu faço com essa memória? Para Freud, no começo do trabalho dele, era simplesmente fazer o quê? Trazer para o nível de consciência isso, fazer tipo uma catarse. Ah, Uhum. porque a mente foi lá e reprimiu aquilo. E se eu for trouxer à tona isso daqui, a repressão vai embora, vai aliviar a pessoa e o problema é resolvido. Mas não, ele já viu depois, lá pela 1920, 1930, que catarse não funciona. Não é só isso. Ele já viu que não funciona. E muita gente ainda está nessa ideia que regressão é somente você fazer o quê? Trazer aquilo lá. Ah, agora eu entendi. Eu quero entender o porquê que eu tenho a minha ansiedade. Tá bom, entendi que porque com 7 anos meu pai me espancou de cinto e depois minha mãe me bateu. Bacana, eu entendi isso. E agora o que eu faço com essa informação? Então esse é o primeiro, esse é o nível assim mais tosco da regressão, simplesmente querer trazer o material e fazer como se fosse FBI, investigar O os mais rudimentar que a gente tem na regressão, né? da pedra, né? Os flintstones trabalham dessa forma, certo? Você traz o material e legal, e daí você dispensa a pessoa e fala, agora você sabe por que tem ansiedade? Porque com 7 anos você apanhou. Bacana. E o que eu faço com isso? Entendeu? Então, a regressão, nesse caso, ela adiantou para muito pouca coisa. E Pode. outra, pode ser nociva. Hã? Se fizer, e outra, pode ser nociva se fizer só isso. Imagina se a pessoa vai para um evento muito traumático, você tira ela daquele transe e diz, aí, tá vendo? Tudo aconteceu porque você teve esse desastroso acidente de carro, sei lá. E a pessoa, nem lembrava, ai meu Deus, o que eu faço com isso? Porque Já justamente começa aí. isso é um sistema de proteção que tem do cérebro. Então, se você simplesmente traz aquilo lá à tona e não faz nada, isso aqui às vezes acaba sendo nocivo. Você travou, Juca, para mim tá travado. Voltou agora. Então, isso aqui é muito rudimentar. Certo? E muitas vezes eu já atendi pessoas que passaram por aquelas terapias de renascimento, do útero. E às vezes as pessoas voltam pior ainda. Puxa, agora eu descobri que minha mãe quis me abortar quando eu era bebê. Tá bom, e agora? O que eu faço com isso? Minha mãe quis me abortar. E o que eu faço com isso? Entendeu? A pessoa ela fica travada naquilo lá. Você tá comigo, Juca? Tá travado Tô, você. tô não, tô aqui. Não, tá ok. Acho que o segundo ponto é quando a pessoa já evolui um pouquinho mais e ela entende, opa, não adianta só levar a pessoa para aquele trauma. A gente tem que fazer o que a gente chama de dessensibilização, que é o que o pessoal vai fazer, ressignificação. Vamos fazer o quê? Vamos mudar aquilo lá para aquilo lá não ter um impacto emocional tão forte. Eu já trabalhei com isso em alguns casos. Por exemplo, eu peguei uma criancinha que ela tinha visto o filme do It, A Coisa. Lembra lá do palhaço? Engraçado que eu já peguei não um caso, já peguei acho que 3 casos de traumas pelo It. O número 1 de traumas de filmes é o It. Já É peguei, bizarro, é bizarro. eu tinha trauma de Michael Jackson, fobia de Michael. Mas tá bom, voltando ao It. A pessoa tava com trauma do It. O que eu fiz? Usei regressão para o momento que ela foi ver o It pela primeira vez. Era um menino de 11 anos, ele tinha visto, acho, o It com 8. Voltou para o momento do It. O que eu fiz? Você agora está vendo o It, o palhaço, só que de repente está surgindo uma flor no nariz dele.
e de repente a cara dele tá ficando cor-de-rosa. E de repente ele tá com uma roupa ridícula. E você agora tem um martelo bem grande, cada vez que você dá na cabeça dele, sai um monte de fogos de artifício. E ele tá ficando cada vez menor. E fala que eu sou forte, bate nele, e deixa ele cada vez mais ridículo. Que no final da história a criança começou a rir daquele it, e pronto. Isso aqui, que é isso? Isso aqui é o que? Uma dessensibilização. Ou seja, eu deixei ela numa distância do it tal, onde aquele fator fóbico ele já não era relevante, ou seja, ele estava numa zona de conforto, de segurança para a pessoa, e onde ela conseguiu enfrentar. E conforme as mudanças de modalidade que a gente foi fazendo, de cor, de formas e coisas do gênero, ela foi conseguindo tolerar aquilo lá cada vez mais, até que ficou uma coisa ridícula. E vamos dizer, aquela parte do cérebro que é responsável do medo, da amígdala do cérebro, ela não foi ativada. Então não é que ela não teve aquele processo de eu ver o it, desperta uma reação fóbica, ativa o meu sistema simpático, que é o de luta e fuga, vem aquela fisiologia, que é o medo, e entra naquele looping. A gente conseguiu romper isso daqui, fazendo o quê? Uma dessensibilização, certo? Mudando um pouquinho a imagem, mudando as cenas. E isso daqui é muito bonito, funciona. Fobia, que são coisas pontuais, certo? Não é que a pessoa agora ela vai ficar... Ela não teve um entendimento novo por causa do it, não mudou agora a percepção de vida dela, não tinha um grande aprendizado para se tirar desse it. Simplesmente foi algo pontual. Uma coisa feia, que a gente conseguiu fazer uma coisa ridícula e foi resolvido. Certo? Isso daqui é um segundo nível que se usa a regressão. Lembra, a regressão é só uma ferramenta para você acessar uma memória. Ela não faz mais nada, não é terapia. Ela é só uma ferramenta para ajudar a pessoa a chegar em algo. E o que você vai fazer com esse algo é o que a gente está falando agora. A primeira pode ser simplesmente emergir ele. A segunda fase, que é o que a gente está falando, é você dessensibilizar, você mudar a cena, você usar PNL, submodalidades e etc. Deixar o negócio engraçado, diferente. Certo? Qual é o nosso tema? A gente está falando Vou sobre... colocar aqui. Põe aí, fixa o tema. Estamos falando sobre regressão, hipnoterapia, hipnose terapia e etc. Certo? Então, e a terceira forma, que é uma forma mais avançada, que é o que a gente costuma utilizar a regressão, é não só você trazer a memória, pelo contrário, às vezes nem é bom trazer essa memória. Eu hoje mesmo trabalhei num caso que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho, que eu justamente fiz questão de não trazer a memória, porque eu percebi que essa é uma coisa pesada. E a gente percebeu, tanto o Jucá como eu, que é muito mais importante a reeducação, o aprendizado que você vai passar inconsciente para a pessoa, do que simplesmente mudar a cena. Porque o que acontece? Não só quando tem um evento ruim, vamos dizer, teve o pai que espancou quando tem 7 anos. Então, uma visão simples de um terapeuta iniciante, uma pessoa que não costuma atender pessoas, vai achar o quê? A pessoa ela recebeu um medo, certo? O medo da bronca do pai, e agora simplesmente o que eu vou ter que fazer é o quê? Tirar esse medo, de sensibilizar, que nem eu fiz com o It. Essa é a visão, assim, leiga da coisa. E aí Fazer o pai ficar fofinho, alguma coisa e assim, né? na hora que ele foi bater, saiu florzinha, saiu purpurina, veio o ursinho puff, abraçou e beijou, e ficou lindo. Realmente, quando ela vai trabalhar assim, o que vai acontecer na regressão dela? Ela vai começar a passar por 1 milhão de eventos, certo? Ela vai começar a passar pelo 2 anos, pelo 3 anos, pelo 4 anos, por todas as vezes que os pais espancou ela, vai ter que dessensibilizar tudo isso. E a regressão começa a tornar uma ferramenta chata. Você vai ficar 4 horas e meia numa sessão. Isso aqui não vai ser tão eficaz. A pessoa vai voltar e vai contar que ainda não está legal, porque sempre vai sobrar ainda alguma coisa que não está bem resolvida. E isso acaba sendo um limitador até. Não sai legal isso daqui. Porque você está, de novo, focando o quê? Em aliviar a cena e o medo. Só que na hora que você começa a perceber que o entendimento da mente humana é muito mais que isso, o que acontece? A pessoa ela levou um tapa do pai, a bronca da mãe. Não é só o medo do cinto. Não é só isso. Tem Tem muito muito mais. envolvida. Tem aquela questão, puxa, o meu pai era aquele que tinha que me proteger. E E tá me ele batendo. violenta. Puxa, minha mãe, que era aquilo que precisava estar comigo, que estava me acolhendo, passando amor, ela ficou quieta, ela não falou nada. Depois eu vi meus pais brigando. Talvez eu sou culpado. Talvez eu sou culpado deles brigarem. Talvez eu sou culpado do divórcio deles. Puxa, talvez eles se divorciaram por causa que eu existo. Se eu não existisse, talvez eles seriam casados. Puxa, minha mãe teve que largar a faculdade e largar tudo porque eu nasci. Então eu tenho culpa de todo o sofrimento, toda a vida miserável que ela teve.
Então você começa a perceber que o quê? Que na hora que a gente vai trabalhar com a hipnoterapia avançada, a gente começa a perceber que muito mais do que o medinho que vem da pessoa, é muito maior o entendimento que vem dessas cenas. É muito maior o entendimento que vem desses relacionamentos. E esse entendimento é o que, na verdade, é o mais importante de ser trabalhado. Até aqui tá claro ou não? Vamos ver, pessoal, até aqui tá claro? Coloquem Até sim, coloquem não. legal. Eu até estava falando com o Juca esses dias, como a gente trabalha de uma forma mais avançada, a gente detesta atender online, certo? Não acaba tendo o mesmo feedback com a pessoa, dá, mas se são questões mais complexas, eu prefiro pessoalmente indicar para um profissional que está perto do que fazer a... Isso. Então, maravilha, o pessoal por enquanto está entendendo, nota 10. E daí o que acontece? Ó, a gente está com 32 pessoas, chama o pessoal, dá coraçãozinho, chama um amigo, Coraçãozinho aqui, envia pro amigo. pessoal, vamos aproveitar um tema bacana e é importantíssimo para a gente. Então, o que acontece? O que a gente percebeu? Certo? Tanto o Jucá como eu, a gente percebeu que o quê? Que é muito mais... Entrei agora, bonde andando, maravilha. Vai ficar salvo. O que acontece? Na hora que a gente está passando por um processo de hipnoterapia, a gente como profissional quer fazer o quê? Quer reeducar a pessoa a uma nova percepção, passar conceitos novos. Porque o que acontece? Se a pessoa está sentindo culpa por causa do divórcio dos pais, se ela está sentindo agora que o pai dela não protege ela e por isso ela vai ser um fracassado na vida, se ela está sentindo que esses conceitos entraram de uma forma profunda nela, o que a gente tem que fazer? Desatar esse nó. E desatar esse nó é a arte do que a gente vai fazer nesse momento da regressão. E como funciona isso daqui? A gente vai pegar a pessoa, vai colocá-la na cena, certo? Ou seja, vai vir o adulto, que vai ser a figura de recurso, pode ser uma luz, pode ser... É muito melhor trazer, a gente costuma trazer o que? O próprio adulto que vai trazer os recursos. O que eu sempre faço? Tiro a pessoa da cena e a gente vai fazer o que? Um trabalho de mais ou menos terapia de partes. Terapia de partes, porque se a gente está entendendo que o quê? Que é que se aquela criancinha, aquela criança pequena, ela agora está tendo um entendimento errado, que vai deixar ela disfuncional na vida dela, porque agora ela vai ter medo de qualquer ser humano, ela vai talvez ter medo de falar em público, porque os outros vão julgar ela, assim como o pai julgou, a mãe julgou e todo mundo criticou. Então a gente vai ter que fazer o quê? Muito mais do que focar no medo dela, é focar nos entendimentos, de novo, nas percepções que ela teve daquilo lá. Então, em primeiro lugar, a gente vai tirar aquela criancinha daquele lugar e fazer o quê? Uma terapia de partes. A gente vai pegar aquela parte e vai começar a entender que o quê? Que quando ela estava tendo esse padrão, não é por mal, ela simplesmente entendeu coisas erradas. Você entendeu agora que a mãe e o pai te bateram, você vai ser um fracassado durante a vida, ou você é culpado, ou você sei lá o quê. Então a gente vai começar um processo o quê? De educação. Como a gente faz isso? Em primeiro lugar, acalmando a criancinha, tranquilizando ela, para quê? Para desensibilizar. Acalmou? Isso foi aquela fase 2, que é desensibilizar. Maravilha, tá tranquila, tá num lugar bonito, com florzinhas, bacana. Agora a gente vai começar o processo pesado de terapia. A gente vai começar a ensinar conceitos, a gente vai começar a contar metáforas, a gente vai começar a contar histórias. A gente vai fazer aquele momento que é a arte da terapia. Essa é a arte. Daí o negócio começa, porque daí não tem um script que você tem que fazer. Você vai ter que tirar da sua própria vida, da sua própria vivência, coisas, e não adianta dar informação nua e crua. Uma informação bem tecida para o mundo da pessoa, para o entendimento e vivência dela, para a pessoa captar aquilo lá. Daniel, só nessa parte, hoje eu fiz um atendimento que cabe muito no que você está falando agora. Eu estava fazendo um atendimento para gagueira, né? E o cara, na primeira sessão, tava tipo 80% a gagueira, já foi para 50, 40 e tal, né? E aí a gente foi na segunda, tinha algumas coisas que a gente precisava trabalhar ainda. E aí, no meio desse processo, a gente fez a regressão e ele colocou para fora, que é o processo da catarse, né? Que acontece também, apesar de não ser a única coisa. Ele colocou para fora uns primos, um pessoal que zoava ele na infância, etc. Então, uma coisa que ele guardava há tanto tempo, que ele não expressava, assim como as palavras que ele não conseguia expressar, né? Vê como é bem metafórico. A gagueira é a palavra que não consegue ser expressada, o sentimento, etc. Então ele colocou tudo para fora, e aí depois, nessa hora do entendimento, da mudança de perspectiva, foi o momento em que me veio do nada
fazer uma metáfora com a natureza, com um rio que flui, com uma barragem que é colocada e que muitas vezes impede as coisas de fluírem, os peixinhos, a vida de fluir, mas que ele podia retirar essa barragem. E quando alguém, e aí a gente usa esse jeito de falar que não inclui a pessoa especificamente, mas ela se inclui na experiência, e quando alguém consegue tirar a própria barragem daquele rio que flui com aquela correnteza linda e etc, eu fui falando, e o cara ia colocando um sorriso, e tudo isso dá finalmente numa linda cachoeira. Esse rio que conseguiu fluir deu numa cachoeira, e aí quando eu fui perguntar se ele podia tomar um banho nessa cachoeira, ele disse, eu já pulei, já tô lá embaixo, pulei lá de cima. E ele já falando perfeitamente dentro da hipnose, depois que tinha pulado da cachoeira. Ou seja, foi uma metáfora em que eu comecei com a ideia do rio e ele já terminou com a ideia de pular da cachoeira, que para ele tinha sido uma libertação. E no final o cara tava falando, eu me amo, eu me aceito, eu sou foda, etc. Com toda a fluidez na fala do mundo. Assim, foi um negócio incrível hoje. Olha que legal, se vocês perceberam na hora que ele contou esse caso, o que aconteceu? Ele teve toda a expertise, o João Paulo Jucá, de fazer o quê? Identificar que existe o quê? O problema de fala é o quê? Alguma barreira, alguma coisa que está lá. A gente tem que informação eu quero passar para ele? Eu quero passar que a gente tem que deixar fluir, que a gente tem que contornar os problemas, que a gente tem que seguir em frente. Só que se ele falar para você, siga em frente aos problemas, vai em frente, não é... porque para o inconsciente da pessoa, você tem que passar o quê? O sentimento, tem que ter ser uma metáfora, tem que fazer alguma coisa, fazer a pessoa se envolver com aquilo lá. Então, isso que ele conseguiu ter a habilidade de fazer o quê? Conseguiu pegar essa metáfora, conseguiu criar nessa metáfora algo que tem sentido para o problema da pessoa, mas ele teve o quê? A estratégia da... Que informação eu quero passar para esse cidadão? A informação é o quê? Que apesar de ter barreiras, eu posso passar elas. Eu tenho que seguir o fluxo, porque senão o rio vai virar uma represa. Para ser um rio, tem que seguir em frente. E eu vou em frente, eu vou cair num lugar maravilhoso. E ele conseguiu passar tudo isso daqui, o quê? Com uma metáfora maravilhosa. Entendeu? E isso daqui ele tinha lido num livro, sei lá o quê. Não, foi uma coisa que se criou na hora. No momento que ele estava fazendo a terapia, ele criou isso daqui. Coisa importante. Coisa importante. Na verdade, a metáfora não veio de um livro, mas é o nome de um livro. Qual? Então tudo acho que é natural, a vida corre como um rio, uma coisa assim. Já acho pra ti. É de Gestalt. Então, eita, calma aí. Então, Daniel, é só um detalhe no que você estava falando. É isso mesmo, porque se você não estiver conectado com o paciente, se você quiser fazer como algo mecânico, não rola. Você não vai estar interagindo, você não vai conseguir criar arte para o mundo da pessoa. Entendeu? Esse é o grande ponto. Você saber intervir de uma forma boa e você também entender um pouco do mundo da pessoa. Se a pessoa, vamos dizer, um médico, o que você tem que fazer? Usar metáforas, talvez tenha a ver com medicina. Às vezes com cobranças de profissionais da saúde. Isso. Ou, se a pessoa é um mecânico, usa o quê? Peças do carro, entendeu? Vai usar coisas que têm a ver com a mecânica. Então você vai ter que criar, conforme o que a necessidade da pessoa, a estratégia certa pelo mundo dela. E aí o detalhe que eu ia falar, o nome do livro é Não Apresse o Rio, Ele Corre Sozinho, de Gestalt. E aí eu não li uma metáfora sobre um rio que corre sozinho. Eu criei a partir do nome desse livro, que eu já li, mas que não fala exatamente disso. Fala de experiências de Gestalt. E aí o detalhe é que o terapeuta usa suas próprias vivências. Outros casos que ele já atendeu, eu aprendo muito com casos que eu já atendi, cara. Os clientes me ensinam muito. E leituras. Não é que a gente vai lembrar especificamente de uma leitura que fez. Às vezes sim. Mas esse background fica no nosso fundo, digamos assim, e na hora de fazer a metáfora, ele vem natural, como um rio. A metáfora simplesmente vem de acordo com o cliente. Então, por isso é importante estar lendo, atendendo, sempre em prática. E ter também a estratégia. Não adianta você ter a metáfora do rio se você não sabe de novo o que você quer passar. Exatamente. Então tem que ter essas estratégias. Calma. A pessoa está carregando culpa porque os pais se divorciaram. Faz sentido eu ficar carregando culpa uma criança de 5 anos, carregar culpa porque os pais escolheram se divorciar? Quem é responsável pela vida do pai? Quem é responsável pela vida da mãe? É natural a criança sentir isso. Daqui fica impregnado na pessoa. A gente tem que fazer todo o quê? Ter esses conceitos de separação de responsabilidade, de independência, de não carregar culpa, o que é a culpa, o que não é a culpa. Ou seja, tem vários conceitos que tem que estar claros pro terapeuta
para ele também bolar a metáfora, porque não adianta a pessoa vir todo com negócio de culpa, de coisa emaranhado. Ah, deixa o rio fluir. Entendeu? Não vai funcionar também. Exato. A metáfora, mas tem que ter toda uma combinação de estratégia, de conceitos que vêm tanto da filosofia como da psicologia, principalmente da filosofia, certo? De pensamentos de grandes pensadores, né, ideias de grandes pensadores, de como enxergar o mundo, de como enxergar a vida, de como enxergar o bem-estar humano. E você tem que ter isso para poder bolar uma boa metáfora, para poder bolar um bom conceito, para poder estruturar a terapia de uma forma boa e eficaz. Uso muitas metáforas de hipnose ericksoniana. Não, as hipnose, na verdade, as metáforas, a hipnose ericksoniana usa muita metáfora, certo? Mas Erickson, na verdade, fazia totalmente diferente do que o pessoal faz hoje em dia. Hoje em dia o pessoal vai lá e prepara a metáfora de antes e lê um script na terapia ericksoniana. E não é isso. O Erickson, o conceito dele era você fazer desse jeito natural, deixar fluir. É que precisa de muita habilidade para isso. Vamos dar uma olhada nas perguntas que o pessoal fez? Bora, subir aqui. Vamos lá. Patrícia Turu. Meus atendimentos melhoraram muito após o método TESS. Obrigado, Patrícia. Você é um amor. Muito bom. Você tem a perda com o atendimento online, isso aqui a gente falou, que o atendimento online, a gente considera que perde muito de feedback. A pessoa, ela, às vezes, fica com outros sons da casa, ou medo que alguém vai entrar, ou o cachorro que latiu. Sabe, não é que nem estar num ambiente da hipnose, de vir para terapia, entendeu? Poltrona, né? Nossa poltrona confortável. A gente não curte, certo? Eu até estava falando com o Jucá esses dias. Já fiz, mas parei. Eu já fiz também. E, tipo, eu só em último caso, só que realmente quando não tem outra forma. Nos traumas e nos processos, tem visualização na infância? Então, acho que essa pergunta aqui é boa para eu trazer o caso de hoje. Olha o caso de hoje. Peguei uma pessoa, uma jovem de 17 anos, um toque severo, que toda vez que alguém tocava na cintura dela, ou se alguém gesticulasse no próprio corpo de tocar na cintura, ou aqui do lado, não dá para ver, na câmera acabou, no lado da barriga, ela começava a ter um treco histérico. Um treco histérico que a pessoa não podia colocar a mão na cintura, a mão do lado do corpo, toda hora lavar a mão, mão suja, mão suja, mão suja, mão suja. Mas uma coisa assim de, realmente, se você não falasse nada para ela, ir tomando medicação, com medicação, e se você não falasse nada para ela de cintura, de sujeira, beleza. Agora, se ela visse que alguém tocou em algum lugar, ou tocou as mãos na cintura, o negócio desgringolava de um jeito assim assustador. Tá bom. Só para você ter ideia, eu usei regressão. Vamos chegar que aconteceu 5 anos. 5 anos, ela fala que tá andando num corredor. E ela tá andando num corredor, mas antes de chegar no corredor da casa, ela tá andando na rua e esbarrou num homem. E esse homem era sujo. E a mão dela ficou suja. E ela ficou com a mão fechada por causa da sujeira. E ela ficou muito tempo com a mão fechada, carregando aquela sujeira. E isso daqui fez mal para ela. Eu falei, calma. Não é esbarrar num homem sujo. Não é ficar com a mão suja. Eu já entendi que tinha alguma coisa, certo? Alguma coisa de cunho sexual que estava aí no meio, certo? Que teve a ver com alguma coisa, mas que o que fez o subconsciente dela? Pum! Reprimiu aquilo lá. E não quis falar para mim o que era. Simplesmente ficou marcado na mente dela que ela ficou com a mão suja, porque de alguma forma tocaram nela, ou ela tocou em alguma coisa que incomodou. Eu já percebi, se o subconsciente reprimiu isso, está trazendo dessa forminha bonita, não sou eu que vou querer trazer isso daqui da forma que é, certo? Mas eu já entendi lá atrás que tinha isso. Tá bom, trabalhamos isso daqui, do homem, resolvemos essa questão. Depois fiz de novo mais uma sessão, voltou para um outro momento de 5 anos, que ela está na quadra do prédio, e de repente ela vê uma pessoa, um homem, de novo, um homem grande, com roupa de polícia, e eu falo, o que incomoda nele? Ela fala, me incomoda a cintura. Ó, ela tinha toque na cintura. Mas o que especificamente na cintura? A cintura, a calça dele. Eu falo, o que na calça? Ela não queria falar. Eu falo, o que na calça? Que lugar da calça? O zíper. Opa, daí eu já parei. Eu falei, eu não quero mais saber de mais nada. Eu já entendi que o quê? Se aquele homem, ela tá com 5 anos, ela falou, isso daqui me enojou, me deu muito nojo, muito nojo, muito nojo, eu tô com nojo. Ou seja, alguma coisa aconteceu que também de cunho sexual, que tinha a ver com zíper, com calça, certo? Ou um gesto que o cara fez, ou uma coisa que ele mostrou que não tinha que mostrar, não sei.
certo? Eu também não queria saber, não me interessava isso. Porque se eu entendi que tem alguma coisa por detrás que está sendo reprimido, para que sou eu que vou querer abrir a caixa de Pandora para descobrir que diabo aquele cara fez? Não me importa. Só que se você já tem a habilidade de entender o que está por detrás, meia palavra basta. Para bom entendedor, meia palavra basta. Pronto, fizemos todo o processo, entendeu? E eu sempre dando de uma forma sutil. Certo? Mesmo que às vezes as pessoas fazem coisas erradas, ou coisas feias, ou mesmo que às vezes as pessoas não se comportam do jeito que a gente gosta, e etc. Fui dando de uma forma indireta, mas sem tocar naquele tema, sem tocar em nada. E ela chorou pra caramba, e tirou toda aquela sujeira, e fez todo o negócio do perdão, e etc. Acabou. Acabou a terapia, a mãe dela tocou na cintura e falou, filha, eu posso tocar na minha cintura? A filha falou, pode, mãe. E a mãe tocou na cintura, esperando que a filha tenha um chilique, gritar, histérico. Nada. Falou, posso tocar na tua cintura? Tocou na cintura dela. O que você sente, filha? Nada. Normal. Por quê? Qual o problema? A mãe desatou de chorar, de tão emocionada que ela ficou. Chorou, chorou, chorou. Ela ficou lá alguns minutos chorando, de tão emocionada de não acreditar de ver aquilo. E olha só, a gente não entrou no tema. Eu não falei daquele tema. Eu só entendi que tinha alguma coisa a ver, certo? Que pode ser que aconteceu ou nem aconteceu, mas era algo mal resolvido, e pronto, vamos trabalhar esse algo mal resolvido. E está suficiente, funcionou 100%. Você entendeu? Essa visão de regressão ter que ser investigação do FBI, entender exatamente os pormenores, é besteira, certo? E o que está acontecendo, e que roupa você está vestida, e que sapato você está, e onde você está andando, e qual a cor do lustre. Besteira, não importa isso. O que é importante para você, que é um bom terapeuta, fazer é simplesmente entender que aprendizado teve disso. E o que eu tenho que reeducar a pessoa. Onde eu tenho que chegar? Bolar uma estratégia, fazer a intervenção. Entender, de novo, olha só, entender o aprendizado, não o trauma da cena. O trauma não importa. O aprendizado. De sensibilizar, aliviar ela e fazer o quê? Trazer os recursos conforme a estratégia que você bolou com os conceitos que você tem. Entendeu? Então, acho que isso é o segredo master para uma terapia de sucesso. Daniel, aproveitando aqui, eu já ia ler as outras perguntas, ia tirar um tempinho para a gente falar sobre o método TES, e a Fabiane perguntou, né? Fabiane, explica como é o método TES. O método TES é um método que eu e o Daniel, por termos essa congruência na forma que atendemos, que entendemos e atendemos as pessoas, a gente criou esse método que a gente junta PNL, hipnoterapia, neurociência, para fazer uma forma mais avançada de terapia, que não se trata só de regressão, como a gente está falando nessa live de hoje, se trata de um monte de estratégias, de uma terapia estratégica que a gente vai ajudar as pessoas. Quem é terapeuta pode fazer o método TES em São Paulo. Nossa próxima turma vai ser dia 14 a 19 de março, tá? A gente vai ter todos os cuidados aí com Covid. Se tiver saído a vacina, melhor ainda. Se não tiver, a gente vai ter todos os cuidados. É só para quem já tem algum tipo de curso em hipnose. Como vai ser um curso avançado, certo? Ou seja, não vai ser um curso do básico. A gente não vai ficar ensinando instruções hipnóticas, a história da hipnose, rapport, etc. Não vai ter isso daqui. Ou seja, é só para quem já fez algum tipo de formação em hipnose, que seja um curso básico, pelo menos, ou até mesmo um curso online de hipnoterapia básico, para poder vir fazer o método teste, que a gente já vai começar no nível hard, na terapia, no processo de mudança e etc. Entendeu? Eu comecei a ver perguntas. Estou atendendo uma criança e aparece um abuso. Sei que existe a possibilidade de memória falsa, mas como devo proceder como hipnoterapeuta? Maravilha, pergunta maravilhosa. O que você faz como hipnoterapeuta? Você vai trabalhar aquela informação que está vendo. Não importa se é ou não é. O importante é você, que nem nesse caso que eu trouxe. Eu estou vendo o zíper. Ah, e o que ele mostra? Opa, a pessoa não falou isso. Falou que tem um zíper. Pode ser que não tem nada, que o zíper estava feio. Exato. O que você Você vai trabalhar o quê? O que a criança captou daquilo? Algo nojento com a cintura. Pronto, eu vou trabalhar os conceitos mães. Olha, se tem pessoas que fazem coisas erradas, eu não tenho que carregar o peso delas. Se a pessoa falhou, eu não tenho que carregar o erro dela. Eu posso ser uma pessoa boa. Existem pessoas boas na vida. Às vezes tem pessoas que se comportam de uma maneira grotesca ou ruim. Fiz ela entender o ponto de vista do cara. Fiz ela perceber que o cara, quando fez aquilo, ele não teve a intenção de chatear, seja o que for, não sei o que foi. Mas ele não teve uma intenção verdadeira de fazer o mal. Ele simplesmente foi egoísta e não prestou atenção. Fiz ela voltar para ela. Ou seja, tem que fazer todo um trabalho, certo? Para arrumar aquele X, seja ele qual for. O importante é o quê? Você não criar a memória falsa. Mas se a pessoa teve, você não considera como verdade ou mentira. Você simplesmente vai trabalhar aquele material.
Exatamente. Voltando aí para o método TESS. Então, o método TESS, que nem falou, vai ser para quem é avançado, ou seja, quem já tem alguma noção básica da hipnose, e justamente a gente vai ensinar essas abordagens mais avançadas, de como usar as ferramentas que às vezes você já conhece como terapeuta, ou na psicologia, ou na hipnoterapia, e você vai poder usar essas ferramentas de uma maneira muito mais eficaz. A Patrícia falou, super recomendo o método TES, mudou muito minha forma de atender. Obrigado, Patrícia. Patrícia é ótima, atende em São Paulo também, assim como o Daniel. Eu atendo aqui em Juazeiro do Norte, né, no Ceará. E quando vou a São Paulo, atendo lá também. Fabiane, mas se deve informar a autoridade ou responsável? Então tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes já aconteceu da pessoa, ela, às vezes, achar que foi um abuso e simplesmente foi o pai que estava limpando o bumbum e que na hora que limpou, entendeu? Fez um pouco mais forte e a pessoa sentiu um arrepio e isso aqui ficou marcado como um abuso e tá claro que é um abuso e na verdade não foi nada, certo? E justamente até pela legislação, a hipnose tem muito pouco valor como prova realmente de algo, certo? Porque as memórias falsas, elas estão muito mais exagerados até na hipnose. Então, tem que ver cada caso e caso. Mas o ponto é que, entendeu? Que não dá para considerar como aquilo realmente fato. Não dá para considerar como fato e simplesmente pode ser a percepção da pessoa. Isso. Agora, isso dá tema para uma live, uma live só sobre isso, né? Mas assim, o cliente é uma criança, né? E aí há o entendimento que talvez aquilo esteja acontecendo no presente, Isso, daí já é outra coisa. aí é outra coisa, aí tem que realmente entender outra coisa. Hipnose é uma faculdade ou curso? Não, a hipnose não é uma faculdade. Na verdade, você pode aprender hipnose de forma livre aqui no Brasil. A nossa formação tem 6 dias, é para já hipnoterapeutas que saibam pelo menos o básico sobre hipnose, sobre terapia. Tá? A nossa versão é a versão Pro, para aqueles que querem realmente chegar no nível avançado de excelência com a hipnoterapia. Tá? Fabiane, eu não entendi se ela é terapeuta, hipnoterapeuta, entusiasta, mas enfim, vamos ver outras perguntas. A Dinara fez psicologia comigo, é psicóloga. A hipnoterapia pode ser realizada online, a gente já falou, né, que pode, mas eu e o Daniel, por exemplo, não atendemos online. E, pessoal, é mais ou menos isso que a gente tem para falar. A hipnose, aliás, a hipnoterapia, ela vai muito além do que se conhece por aí por regressão, tá? Então, quando você entende que existe uma mudança de perspectiva, uma mudança de entendimento, uma nova perspectiva, sabe? Um psicoaprendizado ali em relação ao que a pessoa aprendeu às vezes há muito tempo atrás e segue carregando, aí sim é uma boa terapia. Porque entenda, muitas vezes o que a pessoa, aquele entendimento, aquele aprendizado que a pessoa teve há muitos anos, naquele momento talvez tenha sido necessário. Eu sempre digo isso. O aprendizado daquele momento talvez tenha sido necessário para a pessoa seguir a vida, para a pessoa conseguir suportar alguma coisa, para a pessoa, enfim, conseguir seguir. Só que esse aprendizado fica obsoleto. Sim, E o porque problema é isso. que é a melhor estratégia disponível. Se a pessoa ela era zoada na escola, todo mundo fazia bullying, e de repente vem aquela ideia de, cuidado com as pessoas, elas vão te zoar, e você acaba se isolando, a princípio é uma estratégia boa. E isso. Estou isolada, não estou sendo zoada, melhor sozinha que mal acompanhada. Tipo, faz sentido, não é uma coisa muito louca. Só que da pessoa continua agora com 45 anos na empresa, todo mundo vai comer, ela fica no canto. Tem uma reunião, ela não consegue falar. Tem uma figura de autoridade, ela fica quieta, olha para baixo, não consegue olhar no olho da pessoa. Você vê que aquela estratégia não está sendo bem aplicada hoje. Porque Se tornou obsoleta, total. naquele momento talvez foi até útil, talvez não era a melhor opção, mas das opções foi uma opção até sensaz, fez sentido. Mas agora não faz o sentido, mínimo sentido. Então você vai continuar carregando isso, só que não adianta falar conscientemente para a pessoa isso daqui. Tem que ser feito o quê? Tem que mostrar, ensinar ela a perceber de uma outra forma. Gente, o que acontecer do paciente ficar preso em uma memória vinda da repressão ou depende mais da postura do profissional, da regressão? Na verdade, não existe ficar preso. Se você agora se lembra de um dia que você curtiu muito, você agora deve estar lembrando da sua viagem lá para Orlando. Viagem maravilhosa, estava em mouse.
tá lá sonhando, babando, sonhando com a mina, todo mundo feliz. Existe risco de você ficar preso nessa memória? Não, existe risco de você ficar com ela um bom tempo, mas chega uma hora que você voltar pro agora. Não existe ficar preso em hipnose, certo? O que pode vir, o que às vezes é uma memória que você não queria lembrar, certo? Mas na hora que a gente está percebendo que, como se diz, um profissional mal treinado, ele vai ficar insistindo em trazer os pormenores do problema, bababá. Um profissional bem treinado já vai identificar pela fisiologia da pessoa que aquilo lá não está legal, já não vai levar aquilo lá muito. Se você começa a ver uma abreação, já breco na hora, já deixa a pessoa em um lugar seguro, faz uma dissociação, ver uma tela preto e branco, entendeu? O negócio não é para ser sofrido. Pelo contrário, é um processo de aprendizado, não é tortura. A gente não vai querer agora fazer você voltar para os traumas da Inquisição, para ver o que é certo na vida passada, você sendo torturado. Não é isso. A ideia é justamente um aprendizado. E para esse aprendizado, que a gente falou, meia palavra basta. Que nem o caso que eu trouxe para vocês do zíper. Entendeu? Entendi que tinha alguma coisa a ver. Beleza, trabalha assim. Trabalha com meia informação, mas não precisa investigar tudo, não precisa trazer aquele negócio ruim. Se o subconsciente guardou aquilo, deixa guardado. Vai com ele, flua. Entendeu? Não precisa querer ir nos mínimos detalhes. Esse é o ponto. Uma pessoa... A regressão pode ser usada em qualquer tipo de tratamento. O paciente querendo interpretar sintomas justificáveis para isso. Uma pergunta boa. Eu não sei porque apareceu para mim grande. Acho que ela mandou no privado, não sei. É assim mesmo. É assim? Meio grande? A regressão... apresentar sintomas para a realização desse tipo de procedimento. É como se a pessoa precisa justificar sintomas, precisa ter sintomas justificáveis para fazer esse tipo de tratamento. Eu acho que, por exemplo, hoje eu peguei uma pessoa que ela veio tratar tabagismo. Eu sempre vejo no tabagismo se a pessoa ela tem questões emocionais mal resolvidas ou se a pessoa ela só está com hábito. Se a pessoa tem questões de ansiedade, depressão, sei lá o quê, e junto com o tabagismo, Sim. Então eu não vou tratar o tabagismo, enquanto a gente não resolver aquelas questões bases. Porque senão você vai tirar o cigarro, vai vir a bebida, vai tirar a bebida, vai vir sei lá o quê. Entendeu? Então, mas essa pessoa que eu atendi hoje, eu vi que ela emocionalmente estava legal, se sentia bem, se sentia feliz, equilibrada, tudo beleza. Para que eu vou fazer regressão nela? Regressão para quê? Para que a pessoa só quer o quê? O hábito do cigarro. Pronto, eu vou usar técnicas que vão focar o quê? Mais em PNL, técnicas que vão chegar o quê? Em switch, em spin, em coisas, entendeu? Técnicas que vão projeções para o futuro. Nada de regressão, que não importa o passado. Entendeu? Não importa o passado nesse caso. Então, realmente, tem que ter uma justificativa que o hipnoterapeuta vai ver como, entendeu? Como algo que, se é necessário ou não. Então, não é o cliente que precisa apresentar essas justificativas, é o terapeuta que precisa entender qual é o processo daquela pessoa para aí sim aplicar ou não a regressão. E aí o grande problema, Daniel, é que muito terapeuta aprende em alguns cursos por aí que todo caso é regressão, que todo problema se resolve com regressão, que não há outra saída a não ser a regressão, que só a regressão é a salvação. Parece igreja, sabe? Igreja universal. A regressão é a sua salvação. Venha conosco. Mas e não é bem assim. É o anticultura, né? Porque isso daqui também nas linhas da psicologia. O humanismo é a salvação, a psicanálise é a salvação, a restado... E não é assim. Toda vez que a pessoa generalizou que isso é a salvação para tudo, fuja. Fuja, porque na verdade, e nem mesmo a hipnoterapia, com todas as técnicas que a gente tem, a hipnoterapia não vai funcionar para todos os casos, para todas as pessoas, em todas as situações. Como o Roy Hunter ele gosta de falar, a hipnoterapia funciona para a maioria das pessoas, na maioria dos casos. Certo? Mas isso. Não é que agora você vai curar o câncer com a hipnose, entendeu? Não é isso. E tem uma pergunta boa que veio aqui, claro. Inclusive tinha lá em cima, Daniel, você falou em câncer, acho que não sei quem perguntou. Lógicos. Se tem sintomas fisiológicos ou coisa do tipo, sintomas no corpo, a gente pede exames? Isso aqui, em primeiro lugar, nesses casos que tem problemas, vamos dizer, de intolerância, que tem problema de alergias, aí sim regressão é super indicado, porque tem alguma coisa lá que você não sabe o que é. A regressão vai ser uma ferramenta que vai te levar para um ponto, entendeu? Ou seja, eu tenho o cliente na minha frente que está com um monte de manchas vermelhas que surgiram do nada. Eu peguei uma pessoa assim, toda vez que ela ia comer em público, vinha placas vermelhas. Era muito louco. Eu falei para a pessoa, fecha o olho, imagina você num salão comendo com um monte de gente. Pum, 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 começou a surgir um monte de mancha vermelha. Eu falei, olha, que incrível. Né? Na hora. Como eu vou saber de onde diabo veio isso?
Eu vou resolver o quê? A regressão vai ser uma ferramenta que vai me ajudar a entender qual foi o entendimento errado que está lá dentro, para a gente poder corrigir. O que era? A avó dela tinha dito que ela era muito bonita e as pessoas iam colocar olho gordo nela, e olho gordo mata. Então, toda vez que ela estava em destaque, o subconsciente fazia ela ficar feia para se proteger. Qual o entendimento que tem isso? Eu estou agora refém do olhar das pessoas. Eu agora tenho que me cuidar do que as pessoas estão fazendo. Eu não posso ver minha vida sendo eu tenho que me cuidar do olhar dos outros. Pronto, esse é o entendimento errado. O que a gente tem que fazer? Desatar esse nó. Ô, Daniel, muito legal isso que você falou, porque a pessoa, quando está no processo de hipnoterapia, e aí para vocês que já atendem, que estão ouvindo a gente, ela não vai dizer isso que o Daniel disse. Ela não vai dizer, agora eu entendi que o eu do passado estava muito preocupada com os outros. Muitas vezes ela não vai dizer isso. Você que tem que captar. Essa é a grande questão. Capta isso e fica quietinho. Você capta isso e com E usa seu lá na frente. olha a estratégia baseado nessa informação que veio de uma forma subjetiva. Isso. Isso. Você tem que pegar e fisgar o ponto certo. Essa é a habilidade que tem que ter na coisa, entendeu? Uma pergunta legal. Uma pessoa que casou, mas nunca esqueceu o primeiro namorado. A hipnose cura isso? Olha que legal. Pega essa pergunta, é um bom exemplo para a gente dar uma analisada. Quando a pessoa faz uma pergunta dessa, o que ela está achando? Eu casei, certo? Mas eu não esqueci o primeiro namorado. Então eu tô querendo hipnose para poder fazer o quê? Curar esse primeiro namorado, que o primeiro namorado ele entrou na minha cabeça e eu agora tô sendo refém desse namorado. Errado. O terapeuta, quando ouve isso, já lá no fundo a gente já sabe, calma. Uma pessoa que tá bem com a vida, que ela tá saudável, que ela tá emocionalmente bem, que ela tá feliz com aquilo que ela tem, ela não vai ficar presa no passado. Porque quando eu tinha 10 anos eu tinha uma professora que eu gostava, agora não posso ter outras professoras na vida? Não. Você já está percebendo que se existe essa demanda, ou seja, se eu não consigo esquecer aquele namorado, a namorada, não está conseguindo esquecer a paquerinha, o que está acontecendo? Existe alguma coisa que ela está suprindo que foi tirada e que nesse casamento não está tendo e que de alguma forma você não conseguiu suprir de novo. Alguma carência emocional, alguma coisa que estava lá que não está bem resolvida. Então lembra, o problema não é a paquerinha, o problema não é esquecer a namorada. O problema é você. Alguma coisa em você não está funcional e está fazendo você se apegar para uma memória do passado que não é útil hoje em dia, porque essa paquerinha não existe mais. Mas você continua preso naquele padrão do passado e está fazendo o quê? Você ficar preso nessa memória e não conseguir viver o seu presente com aquilo de bom que tem hoje. Entendeu? Então, isso é engraçado. A pessoa, quando ela vem para a gente, ela vem com uma demanda vítima. E não estou criticando aqui, isso aqui é um padrão humano, certo? Comigo, com todo mundo. Não estou querendo criticar ninguém, só estou querendo fazer uma análise de caso, certo? E pode ser que não tenha nada a ver, mas isso daqui é mais ou menos o que a gente vê na nossa clínica dia a dia. A pessoa ela vem com essa demanda, eu sou vítima, meu pai fez assim, meu namorado me largou, ninguém gosta de mim, nada dá certo, meu pai só grita comigo, ele não gosta de mim. E o que a gente vai fazer justamente o que? Não, calma, não é o pai, não é as pessoas, não é a paquerinha. Você pode se erguer de tudo isso. E é a partir desse ponto de vista que a gente vai fazer a mudança na pessoa. E hoje eu recebi um feedback assim. Uma pessoa chegou para mim, maravilhado, ela tinha toque, tinha medo do trabalho, ela tinha que ficar conferindo as coisas 1000 vezes para não errar. Ela tá assim com a vida toda ferrada. E ela veio super bem, voltou e ela falou, olha, já fiz tanto tempo de terapia, mas uma coisa eu aprendi com você. Você me deu independência. Eu ia todo um monte de psicólogo que eu me sentia necessária dele, eu tinha que ficar contando um monte de coisa, e eu não me via empoderado de tudo isso. Eu vim aqui e eu, de repente, me sinto tão bem, eu saio no trabalho, e se eu errar, eu errei. Eu não tô nem aí para as pessoas, eu não tenho a opinião dos outros, eu posso ser o mesmo, eu posso falar o que eu quero, e se eu errar, dane-se. Olha que legal. E a pessoa se sentiu livre com isso. Ela falou, o que eu recebi aqui foi empoderamento, eu poder ser a mesma. E é isso que a gente tem que fazer, entendeu? Então a gente tira aquela pessoa da situação vítima, né? Eu sou vítima do namoradinho, do chefe, do pai, e coloca ela, opa, você não precisa nem controlar o outro, nem ser vítima, você precisa ser simplesmente o que? Você mesmo. E se o outro não é legal, dane-se ele, seja você. Essa é a ideia. É mais ou menos isso que a gente trabalha, principalmente na terapia. Muito bom. Daniel, antes da gente ir para a última pergunta, eu lembrei de... Oi? Tem 3 minutinhos para acabar aqui. Eu lembrei de uma coisa. Eu vi uma pessoa aqui e lembrei de que muitas vezes a hipnoterapia, a terapia, né, vai para além
da hipnose em si. Como, por exemplo, estava atendendo uma pessoa e essa pessoa estava com a mãe na sala ao lado, na antessala. O que geralmente eu não costumo fazer. Não costumo deixar a pessoa parente na sala ao lado, nem nada do tipo. Mas ela pediu, a pessoa pediu. E aí a gente começou a fazer uma terapia onde a mãe apareceu dentro da hipnoterapia. Lá durante a hipnose e tal, a mãe apareceu. Só que não estava indo. Não estava indo, o processo não estava rolando, sabe? Tava aquele negócio assim, mas eu diria pra minha mãe e tal. E sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Fulana, abre os olhos. Posso chamar tua mãe aqui? Não tem sentido a gente fazer isso se tua mãe tá aqui do lado. A gente pode fazer isso cara a cara. Mas eu não consigo. Eu posso traduzir. Eu vou ser o seu tradutor. Eu vou ser o seu guia. Vou ser o que você precisar. Pode chamar aqui? Hoje ou na próxima sessão? O que é que você prefere? Eu quero agora. Tá, chamei a mãe. E tudo que a gente teria feito na hipnoterapia, isso é o que é o mais mágico. A gente fez pessoalmente. Só que durante a hipnoterapia tem o mesmo efeito. Se a mãe não tivesse lá, se tivesse corrido tudo dentro só da hipnoterapia, tem o mesmo efeito, porque é como se a mente não conseguisse distinguir uma coisa da outra. Então, quando essa pessoa falou com a mãe especificamente, ali, frente a frente, cara a cara, ela fechou os olhos e aí sim começou a entrar numa espécie de transe, que não estava entrando antes. No presencial ela entrou, né? No cara a cara ela entrou na hipnose. Na hipnose Isso, ela não entrou na hipnose. isso. E aí eu fui fazendo, né, a tradução de uma pessoa para outra, fazendo essa mediação. Olha como o João Paulo Jucá teve a habilidade de conseguir o quê? Se moldar para a necessidade do momento. Entendeu? Sempre Exato. aquela cabeça dura, eu tenho que fazer o processo A, B e C. E não ia dar nada. Ele conseguiu ter o quê? Essa habilidade de, né? Dançar conforme a dança. E Isso, aí os detalhes dessa conversa não importam, mas foi incrível, assim. muito legal. Enfim, vamos para a última aqui. Não entendi bem, a formação em hipnose tem duração de quanto tempo? O método TES, a nossa formação em São Paulo, tem duração de 6 dias. Antes tinha duração de 11 dias. Oi? Básico e avançado, a gente foi 14 dias. Foi 11 dias. 11 dias. Do básico ao avançado foi 11, e esse daqui começou a parte Pro, então é menos tempo, já que a gente vai pular aquela parte inicial. Isso. Em Pernambuco, não saberia te dizer um curso, se é isso que você está perguntando, não saberia te dizer um curso em Pernambuco, porque realmente não conheço. Se conhecesse, diria, sem problemas. Em São Paulo, método TES. E olha que eu sou do Ceará, tá? Eu vou até lá fazer, eu vou até lá dar aula. Ensinar o povo aqui em São Paulo, que também veio gente da Bahia, veio gente de todo canto aqui, veio gente de Minas. Teve Pernambuco. O Raimundo do Pernambuco, teve Minas, teve Rio de Janeiro. Então, quem quer vai atrás lá do São Paulo, que é o ponto chave, o ponto principal do Brasil. Você não Tá? viajou para fazer cursos, não? Eu já estive aí pelo Brasil todo fazendo cursos para lá e para cá. Você também, né? Sim, sim. Para o aprendizado se viaja. Né? A gente tem que buscar o conhecimento e a sabedoria. Não adianta. Inclusive, eu conheci o Daniel no Rio de Janeiro, numa dessas viagens, né? Então, se não fosse a viagem, eu não estaria aqui. Com certeza. Daniel, muito obrigado. Acho que já não tem mais perguntas. O doutor Kepler falou show, Jucá. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Daniel, por sua presença aqui. Daniel que... Prazer estar com vocês são incríveis e um prazer estar compartilhando com conhecimento com todos. Lembra que vocês podem questionar a gente aí no privado, vocês têm aí nosso Insta, pode mandar mensagem ou no WhatsApp. Só quem estiver interessado no método TES e quiser realmente ser um bom hipnoterapeuta, procura a gente. Quem ainda não sabe de hipnose e quer chegar no método TES, procura a gente fala como fazer para você chegar, pelo menos o básico de hipnose CT para chegar no método TES. Então, estamos em contato, qualquer dúvida do que falou, procura a gente. Estamos aí de coração aberto para compartilhar conhecimento e ajudar cada vez mais pessoas aí pelo Brasil e pelo mundo, porque a gente atende pessoas aí do mundo também, já atende pessoas dos Estados Unidos, da África, já veio gente, da Europa, de onde vocês querem já apareceu gente que às vezes fez viagem especial para o Brasil, para São Paulo, para ser atendido e voltou no dia seguinte. Então, é um trabalho assim incrível que a gente faz. Muito bom. Obrigado, pessoal. Um beijão, muito boa noite. Tudo de bom. Até a próxima semana, que tem mais. Tchau.